Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Edson, sejam todos bem-vindos à disciplina Rede de Computadores. Vamos dar início à aula de número 4. Hoje nós vamos falar sobre o modelo OSI, né? Uma estrutura de protocolo do modelo OSI. Essa estrutura ela é dividida em 7 camadas, tá? Ela organiza a a conexão entre os equipamentos de rede. É uma forma de padronizar a conexão de rede. Isso possibilitou o que nós temos hoje em termos de tecnologia de rede. Antes de ser desenvolvido esse modelo OSI, cada fabricante tinha o seu modelo específico. E isso fazia com que os equipamentos específicos de uma marca não funcionavam com outras marcas diferentes, né? Então, se você comprasse o seu primeiro equipamento da rede, digamos da IBM, você se via obrigado a montar toda a sua rede com padrão IBM, o que encarecia muito os equipamentos de rede. Então, e se você amanhã depois quisesse fazer um teste, experimentar uma outra marca ou quisesse trocar a marca do seu equipamento, você teria que trocar todos os equipamentos da rede. Você imagina o custo que seria isso, né? Principalmente porque naquela época o computador não era tão acessível como é hoje em dia. Então, para acabar com esse problema, os especialistas começaram a dialogar, né? E chegaram ao consenso de que seria necessário padronizar isso. Claro que cada fabricante ainda tem a liberdade de montar o seu próprio protocolo, tá? Só que esses protocolos levam em consideração o modelo OSI. Então, o que isso nos proporciona? Mesmo que cada fabricante tenha o seu protocolo padrão, esse protocolo vai dialogar com outros protocolos de outros fabricantes. Então, isso permite que você tenha, numa mesma rede de computadores, diversos fabricantes diferentes, tá? de equipamentos. Então, vamos ao modelo OSI. OSI é uma sigla, né? Open System Interconnection, ou seja, interconexão de sistema aberto. Utiliza um formato de camadas, gerando abstração para a camada superior. Tá? Então você tem 7 camadas. A camada de número 7 é a camada mais próxima da linguagem homem, tá? E a camada mais baixa, a camada 1, é a camada física. Ela é a mais próxima, né, da linguagem máquina. Tá? Então nós vamos ver no decorrer dessa aula todos esses detalhes. Tá? É formada por 7 camadas, como eu disse antes, que são elas. Camada de apresentação, que é a número 7, começando de baixo. Depois a camada de aplicação, a camada de sessão, a camada de transporte, camada de rede e camada de enlace. Tá? E por último, a camada física, que é a camada, na verdade, a número 1. Tá? A camada de física, ela é a número 1, o próprio nome está dizendo, física mesmo, é a que tem um contato físico, né, entre os equipamentos. Então nós vamos ver os detalhes de cada camada dessa no decorrer dessa aula. Tá? Vamos lá, o funcionamento. A pilha de protocolos recebe as informações e realiza a comunicação entre cada camada. Cada camada é responsável por um tipo de processamento e se comunica apenas com a camada imediatamente superior ou inferior. Então você tem 7 camadas, né? Digamos que você está na camada de número 3, essa camada de número 3 só vai se relacionar com a camada
de número 4 e a camada de número 2. Ela nunca vai se relacionar com a camada 7, assim como nunca se relacionará com a camada de número 1, tá bom? Então vamos aqui, a transmissão. Cada camada recebe os dados da camada superior, né? Então vai estar sempre começando pela camada mais alta, né? Que é a camada 7. Então ela recebe a informação, recebe os dados, tá? E insere o controle da sua própria camada, tá? Então a camada recebe dados da camada superior, insere o controle da camada, né? Seu controle, e envia para a camada inferior. Ou seja, se você tem a camada de número 7, ela vai receber como a camada número 7 é a de cima, é a primeira, né? Ela vai receber de quem? Ela vai receber da aplicação, do software, tá? Então ela recebe a informação do software ou da porta desse software, insere o controle da sua camada e passa para a camada inferior, que é a número 6, tá? Então nós temos aqui uma representação gráfica onde a camada de aplicação ela recebe a informação, acrescenta a sua camada de controle e passa para a camada de apresentação. A camada de apresentação recebe esses dados, insere o seu cabeçalho, né, e passa para a camada de seção. A camada de seção recebe essa informação que já está com o cabeçalho da camada de apresentação, insere também o seu cabeçalho da camada dela, de seção, e passa para a próxima camada. Bom, na recepção, o processo é inverso, tá? Cada camada recebe dados da camada inferior, verifica e remove os controles e envia para a camada superior, tá? Então ela faz a verificação daquele controle, tá ok, remove aquele controle, deixa apenas o seu e passa para a camada de cima. A camada de cima vai fazer a mesma coisa, verifica aquele controle, vê se está tudo ok, estando tudo ok, remove aquele controle e passa para a camada superior apenas com o seu controle, tá bom? Na camada física, vamos lá, trata da transmissão dos bits através de um canal de comunicação, tá? Esse canal de comunicação ele pode ser, né, de 3 formas físicas: ondas de rádio, pulsos de luz, né, ondas de rádio para as redes Wi-Fi, ou seja, rede sem fio, pulsos de luz para as transmissões via fibra ótica e pulsos elétricos para as camadas via cabo de rede, tá bom? Então, dentro dessa comunicação, dentro desse tratamento da transmissão, ele determina a quantidade de volts para cada bit, tempo que um bit deve durar, forma de transmissão, se ela é simplex, half duplex ou full duplex. Só para recapitular o que é simplex, half duplex ou full duplex. Simplex é aquela transmissão unidirecional. Eu mando a mensagem para você e você não pode responder. O exemplo mais clássico, mais simples, é a televisão. A televisão aberta, aquela televisão que você recebe pela antenazinha em cima da sua casa, é um exemplo mais fácil de compreender. A empresa, a emissora, por isso que o nome dela é chamada de emissora, ela emite, né, as ondas de TV, né, via antena. A antena da sua casa recebe, o seu equipamento de televisão converte e você consegue ver e ouvir a mensagem, tá? Mas você não consegue interagir, você não consegue responder essa mensagem. Então essa é uma transmissão simplex. A half duplex, ela é uma transmissão em via de mão dupla, ou seja, você recebe, mas você também consegue transmitir, tá?
Só que a Half Duplex tem a seguinte característica: enquanto um transmite, o outro só ouve. Quando esse terminar de transmitir, o que está recebendo pode passar a transmitir. Um exemplo clássico, né, acho que de mais fácil compreensão, é o sistema da Nextel, que é o sistema de rádio. Se você está falando, você pressionou o PTT, está falando, a outra pessoa só pode ouvir. Se a outra pessoa apertar o PTT também, há um choque de pacotes, dá aquele barulho, né? E você não consegue ouvir o que a pessoa está falando, nem a pessoa consegue ouvir o que você está falando, tá bom? Então esse é o exemplo mais fácil de compreender. A full duplex é quando existe uma comunicação, uma interação simultânea, tá? O exemplo mais simples é o telefone comum, tá? Um telefone celular, um telefone fixo. Ao mesmo tempo que você fala, você também pode ouvir a pessoa, tá? Então, o full duplex é uma via de mão dupla, onde ao mesmo tempo que você ouve, você também pode falar, ou seja, você recebe a informação e interage com ela ao mesmo tempo, em tempo real, tá bom? Então, só para sanar essa questão de os tipos de transmissão. Início e fim de transmissão, tá? Então, ela também manda um controle demarcando que aquele é o primeiro pacote e também manda um controle demarcando que aquele é o último pacote. Ó, finalizei minha transmissão, tá bom? Para que a outra ponta da rede possa saber quando começou o pacote e quando terminou, e não fique esperando novos pacotes, ok? Esta camada trata então das interfaces mecânicas, elétricas e procedurais e do meio de transmissão. Então, a camada física ela trata das interfaces mecânicas, ou seja, a forma como a informação é transmitida, se vai ser ondas de rádio, pulsos de luz ou pulsos elétricos, ok? A parte elétrica que ela determina qual é a voltagem, qual é a tensão de cada bit, e procedurais, quais são os procedimentos, né? Como a gente falou ali, que ela demarca o início da transmissão e o fim da transmissão. Então isso é uma interface procedural, tá? Como é que vai ser determinado aí o início e o fim de cada transmissão, tá bom? Camada de enlace, né? A camada de enlace ela tem como função apresentar à camada superior a filtragem dos erros da camada física, fazendo assim com que o meio de transmissão pareça livre de erros, né? Pareça que ela trata, né? Então, mesmo que haja um erro nessa transmissão, a camada de enlace ela vai tratar esse erro, né? E vai pedir a origem, né? Para quem transmitiu, retransmitir o pacote que chegou danificado. Então, para a camada de rede, que é a próxima, ela não percebe que houve um erro. Para ela, a transmissão veio perfeita, mas isso porque esse erro foi sanado dentro da camada de enlace, tá bom? Divide os dados de entrada em quadros e os transmite sequencialmente, tá? Processa os quadros de reconhecimentos. Então, ela pega os quadros, divide os dados de entrada em quadros. Então, ela pega os dados, né, e divide em quadros, ok? Então, o que ela faz? Quando você... como é que é feita a transmissão na rede? Ela é feita bit a bit, tá? Então, não tem como você pegar um conjunto de 8 bits, né, que equivale a um byte, um caractere, desculpa,
e não tem como você transmitir isso de uma vez só. Então, essa informação ela tem que ser dividida em quadros, tá bom? Para que esses quadros possam ser transmitidos bit a bit, tá? Então, essa transmissão é sequencial, né? Então, por exemplo, um byte que representa a letra A maiúsculo, ela em decimal, ela é representada pelo número 65. Né? Em binário, ela é representada pelo número 100001. Tá? Esse é o número que representa a letra A maiúscula. Então, ela vai enviar 1, depois o 0, depois outro 0, depois outro 0, depois outro 0, mais um 0, para só então mandar o último bit, que é o número 1. Ok? E ela também processa os quadros de reconhecimento. Né? Como eu falei anteriormente, cada camada ela coloca o seu cabeçalho com as informações. Né? Então, ela vai reconhecer os quadros de o cabeçalho com os quadros de reconhecimento que reconhece o início da transmissão e o fim da transmissão. Tá bom? Agora nós temos a camada de rede. Trata o roteamento dos pacotes da origem para o destino. Tá? Então ela traça, né? O que é o roteamento? É traçar rotas. Né? Então ela traça a rota desses pacotes desde sua origem até chegar ao destino. Tá? As regras de roteamento podem ser estáticas ou dinâmicas. Tá? Estática seria aquela regra que não muda. Né? Você determinou, estabeleceu aquela regra, ela tem que seguir até o final. E as dinâmicas são aquelas regras que elas vão se ajustar de acordo com a necessidade. Ok? Que seria isso na prática? Quando você vai pegar uma rede, digamos que essa rede tenha 2, 3 roteadores no caminho até chegar ao seu destinatário, ele vai traçar rotas dinâmicas, ou seja, alternativas, caso um daqueles roteadores esteja congestionado. Então ele vai buscar outros caminhos para poder chegar até o seu local de destino. Tá bom? Aqui tem a definição: as estáticas são fixas e raramente alteradas, e as dinâmicas são determinadas para cada pacote. Tá? Trata também questões de congestionamento, como eu citei antes. O que seria um congestionamento? Você está enviando os pacotes de transmissão de dados e a rede que está recebendo, ou o destinatário, está ocupado e não pode receber tudo na mesma velocidade que você está enviando, né? A origem está enviando. Então, essa camada de rede, ela também trata desse congestionamento, ou seja, montando uma espécie de fila de dados, onde ela vai recebendo as informações e vai colocando dentro da ordem correta, tá bom? Camada de transporte, ela recebe os dados da camada de seção. Se necessário, ela divide esses dados em unidades menores, tá? E repassa para a camada de redes e garante a chegada de todas as unidades a outra extremidade. Tá? Então, ela pega as informações vindas da camada superior a ela, né? E vai fazer com que essa informação seja dividida em pacotes. Né? Então, ela é dividida em pacotes para que ela possa seguir adiante. Mesmo ela sendo dividida em pacotes, eu vou voltar aqui só para vocês verem. Né? Aqui na camada de enlace, tá aqui, divide os dados de entrada em quadros. Por que ela
se eu já tenho aqui na camada de transporte uma divisão dessa camada em pacotes, por que que lá na camada de enlace ela tem que ser dividida novamente? Lembra? Vamos lá, recapitulando. A informação na hora da transmissão física, lá na camada física, ela precisa ser enviada bit a bit. Uma informação é um conjunto de dados que são transmitidos e geralmente possui muito mais do que um byte, do que um caractere, certo? Então, não tem como você mandar isso tudo de uma vez. Então, isso é dividido em pacotes, tá? Na camada de transporte é dividido em pacotes. Só que mesmo em pacotes, não é suficiente para passar pela rede, pelo meio físico, seja ele cabo, fibra ótica ou ondas de rádio. Precisa se dividir ainda mais, então ela é dividida em quadros, tá? Para que você possa transmiti-la, adequar ao meio físico para transmitir essas informações, tá bom? Então, a camada de transporte recebe os dados da camada de seção. Se necessário, ou seja, se esses dados forem muito grandes, divide-os em unidades menores, que são chamadas de pacotes de dados, repassa para a camada de rede e garante a chegada de todas as unidades à outra extremidade. Por que ele está frisando aqui? Garante a chegada de todas as unidades à outra extremidade. Porque ele não dividiu? Então, se ele dividiu, ele tem que garantir que todos os pacotes de dados dessa divisão cheguem à outra extremidade da rede. Porque se não fizer isso, o que vai acontecer é que o pacote vai chegar faltando dados e aí você não consegue fazer a leitura, tá bom? A camada de transporte também cria as conexões de rede, tá? Então, a camada de transporte do computador de origem se comunica com a camada de transporte do computador de destino e traça, estabelece a conexão de rede, ok? Então, essa camada é a responsável por estabelecer a conexão de um ponto ao outro da rede. Determina o tipo de serviço que será utilizado na camada de rede, tá? Se vai ser um serviço de troca de informações, somente recepção, somente de transmissão, tá? Então, ela que determina que tipo de serviço que vai ser estabelecido naquela conexão, ok? Camada de sessão permite que usuários de diferentes máquinas estabeleçam sessões entre si, tá? Que é quando você vai entrar você vai estabelecer uma conexão com a outra máquina. Então você pode ter diversos usuários se comunicando com aquele equipamento ao mesmo tempo e essa camada de sessão é responsável por estabelecer essas conexões, tá? Essas sessões de usuário. Okay? Gerenciamento de token evitando a realização da mesma operação ao mesmo tempo em ambos os lados de uma sessão. Tá? Então, token, nesse caso, faz referência a como se fosse uma senha. Tá? Então, ele faz um gerenciamento de senha, estabelecendo uma hierarquia das informações para que cada uma seja estabelecida, né, em seu determinado tempo, para que não haja um cruzamento de informações. Tá? Oferece formas de inserir pontos de sincronização no fluxo de dados, de modo que ao ocorrer uma falha, só serão retransmitidos os dados após o ponto de sincronismo. Então, se houver uma falha de sincronismo, ela pausa a transmissão, faz a ressincronização, bota tudo sincronizado novamente. Só a partir do momento que estiver tudo sincronizado novamente é que volta a se estabelecer a transmissão de dados. Ok? Camada de apresentação.
Preocupa-se com a sintaxe e a semântica das informações transmitidas, codificação, compressão e criptografia. Tá? Então, a codificação da linguagem, né, de máquina, compressão, ou seja, compactar os dados para poder comportar na transmissão, e a criptografia, que é a questão da segurança da informação. Então, ela vai criptografar, tá? Somente na outra ponta da rede, na camada de apresentação, que vai ser descriptografada essa informação, para que não haja um desvio, né? uma captura dessas informações por um hacker. Tá? Mesmo que ele consiga capturar, ele vai ter que conseguir descriptografar essa informação para poder ter acesso ao conteúdo. Ok? E camada de aplicação. Tá? Define abstração para comunicações das aplicações com a pilha de protocolos de comunicação. Recebe informações dos aplicativos e transmitem para a camada de apresentação. Então, essa camada que é responsável, né, de receber do aplicativo, um aplicativo de e-mail, um navegador da internet, um sistema de banco de dados, enfim, as diversas formas de aplicativos, né, os diversos tipos de aplicativos que é disponível hoje. Essa camada é responsável por receber essas informações, a requisição desses aplicativos e adequá-la, né, para que ela possa ser recebida pela camada de sessão. Ok? E aqui, para a gente encerrar, eu trago uma representação de como o modelo OSI ele é dividido. Tá? Ele é dividido em 3 pilhas de protocolos: aplicação, camada de transporte e rede. Tá? Então, existem esses 3 tipos de protocolos, 3 tipos de pilhas de protocolos. O que é pilha de protocolo? É a união, né, a junção, o conjunto de 2 ou mais protocolos. Tá? Então, nessas pilhas aqui, eu tenho 3: aplicação, transporte e rede. Dentro da aplicação, dentro da camada de aplicação, eu tenho a própria camada de aplicação, por isso que dá o nome a essa pilha. Por quê? Porque a primeira camada dessa pilha é a aplicação. Então, tem a aplicação, a apresentação e a camada de sessão, que formam a pilha a aplicação. Transporte. Como eu só tenho uma camada nessa pilha, né? Na verdade, seria uma divisão. Como eu só tenho a transporte, nada mais justo do que chamar essa parte, né? Essa divisão de transporte. E a última seria a pilha de rede, a camada de rede. Por quê? Assim como na primeira, na de aplicação, a primeira camada dessa pilha é a camada de rede. Então, camada de rede, camada de enlace e camada física são chamadas de a pilha de rede ou a camada de rede. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da aula sobre a estrutura do modelo OSI. Tá? Essa é um dos conteúdos mais cobrados em concursos públicos para técnico em informática. Então, é sempre bom vocês darem uma estudada sobre isso, tá bom? Vocês vão receber também um questionário sobre essa disciplina, esse conteúdo, para que vocês possam estar praticando aí. Algumas dessas, a maioria dessas questões que vocês vão receber são questões tiradas de concursos públicos, tá? Então, vocês vão perceber nesse exercício que realmente é um conteúdo extremamente cobrado pelas bancas, tá? Porque independente de você ser um profissional dentro da área de TI, nós temos diversas divisões, né? Independente de você ser um desenvolvedor, de você ser um técnico em redes, ou você ser um técnico em helpdesk ou em manutenção,
né, atendimento, suporte ao usuário, você precisa conhecer uma estrutura de rede. Um desenvolvedor para a internet, ele precisa saber compreender como é feita a transmissão de dados. Um técnico em suporte, ele precisa saber como se dá a comunicação dos computadores para poder dar suporte ao usuário e também sanar os problemas de rede que ele vai enfrentar, né, no dia a dia. Tá? E o técnico de rede, então, nem se fala. Né? Ele é o responsável por montar a rede estruturada, dar suporte também, então ele precisa mais do que ninguém conhecer muito bem essa camada. Tá? E vocês, como estão se formando técnicos em informática, vocês precisam conhecer, né, todos os segmentos dessa profissão tão ampla que vocês escolheram exercer. Tá bom? Então, beijo no coração de vocês e até a próxima aula.